Salve, salve galerinha, tudo bem? Estamos de volta, vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos falando sobre as questões que envolvem a nossa atmosfera, a produção de resíduos lançados na atmosfera e os impactos provocados em relação à própria vida humana, as transformações que o nosso planeta sofre a partir de todo esse impacto. Na aula passada nós vimos algumas dessas transformações que acontecem na superfície da Terra e que por conta dessa ação, da superfície, da humanidade em direção à nossa atmosfera, de que maneira que isso provoca um efeito bastante perceptível na vida humana. Hoje nós vamos falar de um fenômeno que normalmente a gente vê e ouve falar sobre ele logo primeiro, mas nós vamos finalizar essa partezinha específica dos impactos atmosféricos falando sobre o efeito estufa. Então já vou diminuir aqui minha participação na tela, desculpa aí, mas para a gente poder identificar essas características e esses elementos no que tange ao assunto, ao tema efeito estufa. Então nós temos aí essa tela, depois nós vamos analisar a imagem, mas nós vamos falar agora do chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? A primeira coisa, e que a gente precisa ter em mente muito bem esclarecido e recordado, é que o efeito estufa não é um fenômeno antrópico. O efeito estufa é um fenômeno natural, ou seja, já existe o efeito estufa, apesar da influência humana. O efeito estufa, na verdade, é um fenômeno natural, como nós falamos, e que graças a ele nós temos a vida no nosso planeta da maneira como ela é. Porque as condições de vida no planeta, no que diz respeito a temperaturas, elas existem por conta do efeito estufa. Então, o efeito estufa, na verdade, ele é um fenômeno necessário, desejável para a existência de formas de vida tal qual nós conhecemos. Ele é um fenômeno natural, ele garante o equilíbrio térmico tanto diário em relação a dia e noite, quanto sazonal em relação às estações do ano. Nós temos que as temperaturas que variam dia, noite, as temperaturas que variam verão, inverno, elas variariam muito mais se não tivesse o efeito estufa. Nós temos que, mais ou menos, em média, no nosso planeta, nós temos como temperatura 18 graus Celsius. Seria a média da temperatura do planeta como um todo. Se não tivesse o efeito estufa, o que seria de quanto? Mais ou menos, menos 15 graus Celsius. Ou seja, as próprias características ambientais, atmosféricas, climatológicas seriam diferentes sem o efeito estufa do que com o efeito estufa. Então a primeira coisa que a gente tem que fixar é isso. O efeito estufa é um fenômeno natural. Não existe porque o homem poluiu. Não. Ele é um fenômeno natural, desejável, inclusive, porque ele garante esse equilíbrio térmico na atmosfera. Mas como é que funciona esse efeito estufa? Nós temos alguns gases presentes na atmosfera que são os chamados gases estufa. Permitem a passagem dos raios solares em direção à superfície, a Terra vai irradiar esse calor em direção à atmosfera e a existência desses gases na atmosfera seguram parte desse calor, mantendo essa temperatura mais elevada ou mantendo essa temperatura próximo à superfície ou abaixo dessa concentração de gases, de maneira que nós tenhamos esse que é o chamado efeito estufa. Então, a energia entra na forma de luz e fica concentrada, retida, boa parte dela próxima à superfície,
associada à existência desses gases na atmosfera. Então nós temos ali o dióxido de carbono ou o gás carbônico presente na atmosfera. Esse gás ele é um gás natural, ele já existe na atmosfera. O CH4 ali, o gás metano, que também é um gás natural, já existe, já está presente na atmosfera. É um daqueles chamados gases variáveis expostos, presentes na atmosfera. O vapor de água, a água na forma de vapor, também funciona como um gás do efeito estufa. Quando a gente estudou lá atrás falando sobre os desertos, que as temperaturas no deserto variam muito de dia, dos desertos quentes, De dia esquenta bastante, à noite o calor é perdido para a atmosfera. Aí nós explicávamos que a ausência de água na atmosfera faz com que esse calor seja perdido para o espaço. Então, a água funciona como esse gás do efeito estufa, que consegue concentrar uma parte desse calor próximo à superfície. Então, num deserto, por exemplo, que nós temos a ausência ou a menor concentração de água na atmosfera, esse efeito estufa fica facinho de perceber a inexistência dele, no caso, Então, nós temos, em relação a monóxido de carbono, dióxido de carbono, gás metano, vapor d'água, o monóxido é o que aparece logo depois ali do vapor d'água, são gases naturais, são gases que já existem. E o CFC, o clorofluorcarbono, que nós estudamos quando falamos na semana passada sobre a existência de buraco na camada de ozônio, entre aspas, vimos que não é buraco, é uma diminuição da concentração de ozônio, e que também não existe uma camada de ozônio, mas aí esse foi o assunto da outra aula. Nós também, além desses gases naturais, existe esse gás, o CFC, que é um gás antrópico e que o homem produziu, logo, então, já que estamos falando de um gás antrópico, e esse gás, o CFC, tem um potencial de aquecimento também da nossa atmosfera, funciona como gás do efeito estufa. Então, a existência desses gases naturais na atmosfera, possibilitando a existência do efeito estufa. A existência desse gás criado pelo homem, o gás antrópico, CFC, que também tem um potencial de aquecimento e que passa a ser também lançado para a atmosfera. Bom, o que nós estamos falando aqui? Desde o processo das revoluções industriais, desde o momento que a humanidade começa a aumentar a concentração desses gases na atmosfera, sejam os gases naturais, seja o CFC, o gás antrópico, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos aumentando essa concentração dos chamados gases estufa na atmosfera. O efeito estufa é um fenômeno natural. A humanidade, a partir da Revolução Industrial, aumentando essa concentração de gases na atmosfera, pode vir a provocar qual fenômeno? Aí vem o fenômeno que a gente chama de aquecimento global. Então, efeito estufa é um fenômeno natural. O aumento da concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera podem vir a provocar aquilo que nós chamamos de aquecimento global. Então, nós não estamos falando aqui da dinâmica do nosso planeta natural, de acordo com os diferentes movimentos que o planeta realiza. Nós não estamos falando de uma mudança no que diz respeito a período glacial e período interglacial. Essa dinâmica natural do nosso planeta que faz com que, inclusive, nós tenhamos um período de glaciação em que os gelos nos polos atingem o seu ponto máximo por conta do resfriamento, o nível do mar desce, e aquele período interglacial, onde que os gelos nos polos atingem o seu estágio mínimo e, consequentemente, o nível do mar sobe, porque essa água vai em direção ao oceano. Nós não estamos falando desse balanço, glaciação, interglaciação. Nós estamos falando, quando tocamos nesse assunto aquecimento global,
especificamente do aquecimento provocado pela maior concentração desses gases do efeito estufa na atmosfera. Juninho, esses gases do efeito estufa, eles são mandados para a atmosfera a partir de que ação? Quais são os agentes? São antrópicos. É aquilo que a humanidade faz na superfície. A partir, aí nós temos aí os exemplos, né? As queimadas e o desmatamento são responsáveis pelo envio de dióxido de carbono, por exemplo, para a atmosfera, que é um gás do efeito estufa. Os CFCs, que tem um potencial de aquecimento muitas vezes maior do que o dióxido de carbono, por exemplo. A queima de combustíveis, os derivados do petróleo, também do etanol. O etanol polui bem menos que os combustíveis fósseis, mas também tem a emissão desses gases do efeito estufa para a atmosfera. A produção nas fábricas, a produção na própria queima desses combustíveis, sem ser nos automóveis, mas também nas fábricas, e a poluição nas fábricas que manda esses gases para a atmosfera, elas vão ampliando esse potencial de efeito estufa, diminuindo aquela radiação que escapa, aumentando essa concentração de calor próximo à superfície. Juninho, entendi. Então, o efeito estufa, que é um fenômeno natural, ele pode ser intensificado a partir da ação humana, certo? Certo. A ação humana atuando em que maneira? No aumento da concentração dos gases do efeito estufa. Perfeito? Aí vem o nosso ponto-chave e de encerramento, que seria as consequências do aquecimento global. O que aconteceria se todo esse potencial de efeito estufa chegasse nos seus estágios máximos? E a gente vem percebendo, né, que a humanidade vem caminhando desde a Revolução Industrial no aumento da concentração desses gases e, consequentemente, ampliando esse potencial de aquecimento da atmosfera. Qual seria o resultado, quais seriam as consequências desse aquecimento global? Então, a primeira sensação que nós temos e conseguimos perceber é a elevação das temperaturas globais em relação às suas médias. Consequentemente, o aquecimento global está ligado a essa elevação das temperaturas. E se eleva a temperatura, nós temos toda uma outra série de eventos que são importantes de serem entendidos e percebidos como consequência desse aquecimento, dessa elevação das temperaturas globais. O derretimento das geleiras, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, há o derretimento dessas geleiras, a fissura, a quebra desses glaciais, né, que vão cada vez mais derretendo, quebrando-se e se inserindo nos oceanos. O derretimento das geleiras significa uma água que estava congelada e que agora passa a ser disponibilizada para onde? Para os oceanos. Consequentemente, o que vai acontecer? Uma elevação do nível dos oceanos. Existem alguns estudos que vão dizer que se todo o gelo derreter, Polo Norte e Polo Sul, quanto o nível do mar vai subir? E aí algumas pessoas vão falar que vai subir 50 metros, algumas pessoas vão falar que vai subir 100 metros, algumas pessoas vão falar que vai subir 200 metros. Na verdade, o principal problema nem é o quanto que sobe. Alguns estudos vão dizer, por exemplo, que vai subir em torno de mais ou menos 50 centímetros. E aqui repare, nós não estamos falando em avanço de 50 centímetros, mas nós estamos falando em elevação de 50 centímetros. Mais água disponível, temperatura mais alta, derretimento das geleiras provocando essa elevação do nível dos oceanos, nós vamos ter toda uma série de mudanças também provocadas naquilo que nós vamos chamar de geografia costeira dos continentes. Essa área limite, essa área de praia entre continente e oceano, vai passar por alterações significativas. Quem mora próximo ao litoral
já sabe que essas áreas elas vão sofrer por conta desse avanço do mar. Não só porque subiu 50 centímetros e avançou, mas porque também, com maiores temperaturas e mais água disponível, a tendência é ter o quê? Uma maior quantidade também de tempestades tropicais. Temperatura alta e umidade disponível são combustíveis para a existência de chuva em grande quantidade, tempestades, furacões, né? O furacão, por exemplo, para ele existir, tem que ter esses dois fatores, temperatura e umidade. Então, com essa elevação da temperatura por conta do aquecimento global e o derretimento das geleiras, nós temos esses combustíveis aí presentes de maneira bastante significativa nas áreas que são sujeitas a ela e podendo ampliar essa fronteira de áreas suscetíveis a furacão. O aumento do período de seca em algumas áreas do planeta, as secas se tornam eventos extremos, as chuvas tornam-se também eventos extremos que acontecem com uma regularidade cada vez maior, mais significativa, afetando a própria vida no nosso planeta de diferentes maneiras. Não só porque o oceano avançou, não só porque o gelo derreteu, na incidência de tempestades e na incidência de períodos secos também acontecendo em maior quantidade. Então, essas consequências do efeito estufa, elas estão ligadas diretamente, ou melhor, essas consequências do aquecimento global, o efeito estufa é natural, elas estão ligadas diretamente àquilo que seres humanos provocam na superfície, que traz como consequência o envio desses gases do efeito estufa em direção à atmosfera. Juninho, mas onde estão essas áreas poluidoras? Quais são os principais vilões, aqueles que provocam a acentuação do efeito estufa e que pode vir a se tornar um evento de aquecimento global mais incisivo, mais forte? Então nós temos aqui uma tabelinha, né, que foi tirada dessa fonte aí, né, fonte Pew Center para a mudança climática global, que as termoelétricas são aquelas que mais enviam esses gases do efeito estufa para a atmosfera. O que são as termoelétricas? São aquelas usinas de produção de energia que usam como combustível um combustível fóssil. O petróleo, o carvão, principalmente esses dois. O gás natural também, o gás natural é menos poluente, mas principalmente o petróleo e o carvão mineral. Os desmatamentos aparecem ali em segundo lugar, como sendo os maiores vilões do efeito estufa. Desmatamento significa a liberação também de monóxido, dióxido de carbono. Significa uma eliminação de áreas de fixação desse carbono, porque quando a vegetação ela realiza a fotossíntese, um dos passos dessa reação é justamente a fixação do carbono nas suas estruturas, nos galhos, nos troncos, nas raízes, o que faz com que eu tenha a diminuição do carbono disponível na atmosfera. O desmatamento é um vilão bastante forte do aquecimento global. A atividade agrícola, a atividade pecuária também são vilões do aquecimento global, porque em relação às suas atividades, há, do verbo haver, também a questão do desmatamento, as queimadas, os próprios produtos da atividade agropecuária na emissão desses gases do efeito estufa em direção à atmosfera. Os automóveis e aviões aparecem aí na quarta colocação, 13% desse envio desses gases do efeito estufa. Nós temos depois ali o uso residencial e comercial dos combustíveis, também como sendo fontes de emissão do efeito estufa. Na verdade, dos gases do efeito estufa, que podem provocar a acentuação da concentração desses gases e, consequentemente,
a produção do aquecimento global. A decomposição do lixo também tem no seu processo de decomposição o envio desses gases em direção à atmosfera, consequentemente no aumento da concentração desses gases do efeito estufa, que pode provocar aquecimento global, e as refinarias, que são aquelas indústrias que trabalham com a transformação do petróleo, que geram uma série de subprodutos, entre eles gases que são lançados para a atmosfera. Meus queridos, deixa eu voltar aqui, aumentar com a minha presença na tela, vou deixar a tabelinha aqui de fundo. Então, o que nós vimos aqui hoje? Em relação ao efeito estufa, o que significa? Causas e consequências. Então, o que você precisa saber sobre o efeito estufa? Que, na verdade, é um fenômeno natural e de que maneira esse fenômeno natural ele pode ser intensificado até gerar aquilo que nós chamamos de aquecimento global. Então, tome nota desses elementos que apareceram na aula, deixa isso registrado no caderno de vocês, faz aquilo que eu sempre sugiro que vocês façam. Pausa o vídeo quantas vezes vocês quiserem, dialoga com aquilo que está sendo falado, anota a explicação que não aparece escrita. Qualquer dúvida é só chamar lá na plataforma. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!